tema de hoje: como treinar equipes de venda. Essa aula hoje é basicamente para quem tem uma equipe de vendas ou para quem quer aprender a fazer treinamentos de venda, certo? Então, se você tem uma equipe de vendas, se você quer aprender a aumentar o desempenho dessa equipe, essa aula é para você. Eu vou falar um pouco de como eu entrei nesse mercado, como eu cheguei a ser um treinador profissional de vendas, e eu quero dividir um pouco dessa história com você, porque eu sei que muita gente precisa se desdobrar para aplicar um treinamento às vezes na sua equipe. Muitas vezes as pessoas não têm orientação de como fazer um treinamento. Se você é líder de vendas, se você é um gestor de equipes, você precisa saber capacitar a sua equipe, você precisa saber dar treinamentos e fazer com que as pessoas melhorem o seu desempenho. Então vamos lá. Como é que eu comecei na carreira de treinador de vendas? Tudo aconteceu muito sem querer. Eu vou falar rapidamente aqui. Eu comecei minha carreira como vendedor de loja, fui promovido a gerente de loja, fui supervisor, e a empresa que eu trabalhava, ela não dava treinamentos, ela não pagava ninguém para fazer treinamentos. Então, a melhora do desempenho da minha equipe, basicamente, tinha que ser feita por mim, que era o líder daquela galera e precisava fazer com que as pessoas melhorassem o desempenho. Eu tinha sido vendedor e tinha tido muito sucesso como vendedor, e uma coisa sempre me incomodava era ver atendimentos ruins, era ver vendedores deixando de aproveitar clientes por fazerem técnicas erradas, por muitas vezes não saberem fazer um atendimento completo do início ao fim. Se você é gestor de vendas e se identifica com o que eu estou falando, diz aí: poxa, isso acontece comigo, isso é muito comum, eu quero que a minha equipe melhore em algumas áreas e elas não melhoram, enfim, e eu não sei como fazer isso. Então, para você trabalhar a sua equipe de vendas, primeiramente você precisa dominar as técnicas de um treinamento de vendas, um treinamento onde você vai ensinar as práticas, a forma como você deseja que aquele atendimento, que aquela venda aconteça. Então vamos lá, minha história como treinador começou sem querer. Eu não fiz assim, eu vou ser treinador de vendas. Eu entrei para fazer treinamentos de venda por necessidade de melhorar o meu time. Então eu fiz muita pesquisa, eu aprendi a correr atrás daqui e dali, via quem fazia e montei um método para mim. Então o que eu vou começar aqui a falar com vocês é exatamente sobre essa metodologia que eu faço já há mais de 15 anos. Eu vou sempre elaborando, colocando alguma coisinha a mais e lapidando, mas basicamente é o esqueleto de todos os treinamentos que eu faço até hoje. Bom, se você precisa passar algum conhecimento para as pessoas, você precisa entender desse assunto. Então, o primeiro passo para você treinar a sua equipe é dominar o assunto que você vai apresentar para essa equipe. Então, você necessariamente precisa ter autoridade. Por que eu estou dizendo isso? Muitas vezes as pessoas querem ser treinadores de venda, mas não têm ainda a autoridade necessária para falar desse assunto. Isso eu vejo em diversas áreas. As pessoas veem uma pessoa fazendo algo e elas se acham capazes de fazer aquilo também. Isso acontece muito. A minha profissão de vendas, ela é muito, acredito aqui que tem muitos vendedores também, ela é muito marginalizada no sentido do seguinte: qualquer um acha que pode ser bom vendedor. Qualquer pessoa acha que pode ser um bom profissional de vendas. Então, a gente já deve ter ouvido muito, né? Se você não sabe fazer nada, se você não estudou, muitas vezes a mãe falava assim: se não estudou, meu filho vai acabar sendo vendedor. Então, é uma profissão que muitas vezes as pessoas não dão o valor necessário. E o que acontece com isso? Todo um mercado
o próprio vendedor, ele não se considera valorizado. Isso é um problema grave no meio da profissão. E isso deixa uma oportunidade gigantesca para você que quer fazer treinamentos de venda. Porque no grosso, as equipes são muito despreparadas. As pessoas normalmente têm um despreparo muito grande em relação a vendas, em relação a como atender melhor as pessoas. Muitos vendedores não estudam, não praticam aquilo que veem os outros fazendo, e isso abre uma porta gigante para você que quer trabalhar com a área de treinamentos de venda. Então, resumindo muito, entrei na área sem querer, como é que eu dei o meu primeiro treinamento? Eu era supervisor de vendas, estudava muito sobre o assunto, eu sempre estou estudando, eu sempre acho que eu sei pouco sobre determinado assunto e estou sempre pesquisando, e em algum momento eu tive a necessidade de aplicar um treinamento, eu não me achava pronto. E na época eu tive um diretor que falou assim, acho que ele está até aqui na live, é o Rômulo. Fala, Rômulo, tudo bem? Que bom ter você aqui. Bom, o Rômulo falou para mim, cara, você está mais do que pronto, vai lá e faça o seu treinamento. E aquilo me encheu de estímulo e eu fiz o meu primeiro treinamento para uma equipe de vendas que não era a minha equipe de gerente. O meu primeiro treinamento como uma espécie de treinador. E daí eu não parei mais. O que aconteceu? Eu fui cada vez mais lapidando conteúdo, lapidando a minha apresentação. E hoje eu vivo de treinamentos. Hoje eu faço treinamentos. Hoje a minha profissão é ser um treinador de vendas, certo? Então vamos lá. Existem dois tipos de treinadores de vendas. Aquele que treina a sua própria equipe, aquele que não é um treinador de vendas remunerado pelo mercado, enfim, ele trabalha para treinar a sua própria equipe, certo? E existe o treinador de vendas profissional, aquele que treina outras equipes, né? Isso que eu vou falar hoje aqui serve para os dois. Se você quer se capacitar para treinar a sua equipe, essa aula é para você. Se você quer se capacitar para treinar outras equipes, essa aula também é para você. É lógico que a gente, em uma aula, não vai conseguir explicar todas as nuances, todas as técnicas. Eu vou dar um briefing aqui para você já começar a melhorar os seus treinamentos. Beleza? Então vamos lá. Dois tipos de treinador, interno e externo. Qual o objetivo de um treinador de vendas? Qual é o grande objetivo de um treinador de vendas? Um treinador de vendas, na minha concepção, ele tem o objetivo de melhorar o desempenho das pessoas. Você está lá, não é para melhorar a venda, porque você não melhora a venda, você melhora as atitudes que antecedem a venda. Se você, como treinador, tentar melhorar a venda, você vai ficar correndo atrás do seu próprio rabo. Não existe isso. Você melhora a atitude que leva à venda. Então, eu costumo dizer isso. A gente, para mudar o resultado, a gente precisa mudar a atitude, porque é a atitude que leva à melhora no resultado. E um treinamento, você muitas vezes, você precisa entender o que está sendo feito, quais as atitudes estão sendo cometidas, de boas ou de ruins, para conseguir estruturar um caminho de sucesso para as pessoas. Então vamos lá, já começa com o objetivo. O objetivo de um treinador de vendas é melhorar o desempenho das pessoas através da mudança de atitude. É a mudança de atitude que vai fazer com que a venda melhore. Beleza? Até aí tudo bem, né? Todo mundo acompanhando. Vamos lá. Se você tem esse objetivo, o que você precisa fazer? Ah, Lamo, legal, eu preciso mudar a atitude das pessoas. Que atitudes eu vou mudar? O primeiro passo para você ser um bom treinador da sua própria equipe, da equipe dos outros, é saber enxergar. É você enxergar o que está acontecendo. Você precisa ver principalmente uma coisa: indicadores de desempenho. Toda equipe
gera indicadores de desempenho. Você pode olhar o total da sua venda, você pode olhar o número a sua taxa de conversão, o seu produto por atendimento. Você pode melhorar diversos indicadores através da mudança de atitude. Porque uma verdade que muitas vezes dói, o fracasso em qualquer indicador deixa rastros fracassados. Indicadores ruins deixam rastros ruins. E qual é o papel do treinador de vendas? Identificar os rastros, tanto dos indicadores bons quanto dos indicadores ruins. Porque através dos rastros, quais são os rastros, Álamo? São as atitudes que as pessoas cometem. Por exemplo, se tem um vendedor na sua loja que tem uma taxa de conversão ruim, você como treinador de vendas, você precisa saber o que está acontecendo no atendimento desse vendedor para que a taxa de conversão dele seja pior do que a dos outros. Se a sua loja tem uma taxa de conversão ruim, você precisa entender quais são as atitudes que as pessoas estão fazendo que está impactando na taxa de conversão. Não tem segredo. O fracasso deixa rastros. O sucesso também deixa rastros. Você precisa seguir como um bom farejador o que está errado e o que está acontecendo de legal. Quais as atitudes estão sendo bem feitas e quais as atitudes não estão sendo bem executadas. Esse é o seu primeiro papel, o papel de diagnóstico. Porque a pior coisa que você pode fazer como treinador da sua equipe é querer ensinar tudo ao mesmo tempo. O que você precisa treinar? Eu preciso treinar tudo. Então, é a mesma coisa que você falar para um jogador de futebol assim, hoje você vai treinar bater falta, você vai treinar bater pênalti, você vai treinar bater escanteio, você vai treinar saída de bola, você vai treinar jogada ensaiada de falta. Cara, uma coisa de cada vez. Entenda o que está acontecendo para você poder fazer um treinamento direcionado exatamente naquilo que vai melhorar mais ainda o resultado das pessoas. Então, o primeiro passo para você fazer um treinamento é saber como estão os indicadores de desempenho dessa pessoa, dessa loja, dessa empresa, dessa marca, enfim. Você precisa entender onde você vai apertar, qual parafuso você vai apertar, que vai proporcionar o melhor resultado. Bom, beleza, eu já enxerguei os meus indicadores, eu já vi que tem um problema aqui, por exemplo, na taxa de conversão. Vamos pegar esse exemplo do início ao fim. Você fez o diagnóstico da sua equipe, olhou e percebeu que na sua loja ou no seu estabelecimento, enfim, entram 100 pessoas e 70 pessoas não compram. Isso quer dizer que a sua taxa de conversão está só em 30%. Vamos considerar que essa taxa de conversão seja uma taxa de conversão ruim. Primeiro papel que você tem vou identificar os rastros, observa os atendimentos, veja quais são os fatores que estão fazendo os clientes não comprarem. E vamos supor que você observe que seus vendedores têm um problema na hora do atendimento, que eles, na hora que o cliente pergunta o preço, por exemplo, ele, antes de falar qualquer coisa sobre o produto, ele já vai e fala o preço. Por exemplo, você identificou isso. Qual o problema que isso pode ocasionar? Seu cliente pode achar caro porque você só disse o preço sem defender o produto, sem mostrar o valor que o produto tem. E aí, consequentemente, qualquer coisa fica cara. Se você não coloca valor, qualquer coisa que você tente vender vai ficar cara. Então você precisa mostrar o valor primeiro para depois falar o preço. Vamos supor que você tenha identificado esse problema. Meus vendedores não estão falando dos produtos, não estão falando das características, vantagens e benefícios que um produto tem. Ou 3 vendedores de 5 não falam, 2 falam e 3 não falam. Você já identificou que a maior parte da sua equipe tem um problema nesse momento do atendimento. Pronto, você fez o que eu chamo de identificar o que funciona e o que não funciona dentro da sua equipe.
Se você trabalhar como treinador externo, você vai ter que fazer esse diagnóstico também, entender quais são os pontos fortes e fracos daquela empresa que você vai trabalhar. Então, identificado isso, qual é o segundo passo? Você precisa entender que atitude você quer ensinar para as pessoas para que elas não cometam mais aquele erro. Então você precisa montar um processo onde você elimine com 100% de segurança aquele erro. Como que eu digo 100% de segurança? Bom, todo mundo vai acertar? Todo mundo vai fazer o que você está pedindo? Provavelmente não, vai demorar um tempo. Mas o seu processo, se for executado, tende a ter 100% de sucesso. Por que eu digo 100% de sucesso? Porque se seu cliente ouviu os benefícios do seu produto antes de ouvir o preço, você está no caminho certo. Ele pode até não comprar, mas o seu vendedor fez o melhor possível. Ele teve 100% de qualidade no atendimento dele. Ele não vendeu por outras questões. Então, o que você faz no treinamento é minimizar a chance de ter um erro, de ter um problema. Uma vez minimizada essa chance, você tem 100% de aproveitamento nos clientes que têm potencial de compra. Isso eu estou dando um exemplo, mas existem diversos treinamentos, diversas atitudes que você pode mudar já a partir de agora. Basta você identificar. Então, uma vez identificado o que funciona, você compara com o que não funciona. Monta um processo onde vai mudar a estrutura do atendimento. Por exemplo, nesse exemplo da taxa de conversão. Você vai fazer um treinamento onde você mostre para as pessoas como ele deve responder quando um cliente pergunta o preço. Vendedor, vamos lá. Todas as vezes que um cliente perguntar o preço de um produto, você vai fazer dessa forma e você ensina para esse vendedor a forma correta de fazer. E uma vez que você ensinou, adulto, principalmente, os adultos aprendem com a teatralização, com fazendo. Os adultos aprendem muito mais facilmente fazendo, exercitando. Não basta você falar. As pessoas precisam fazer, elas precisam exercitar. E aí entra a outra parte, a parte final, na realidade, do seu processo de treinamento. Você montou uma estrutura, você montou a estrutura do processo que ele tem que seguir, você faz a sua apresentação, monta ela com o maior número de recursos que você conseguir. Por exemplo, eu vou fazer uma apresentação via PowerPoint. Você vai caprichar nesse PowerPoint e você vai fazer exercícios durante a sua participação. Porque seu PowerPoint, sua apresentação, ela precisa ser envolvente e dinâmica. Não adianta nada você ficar falando o que as pessoas têm que fazer. Adultos aprendem fazendo simulação. Adultos aprendem exercitando. Não basta você falar, porque se você falar, a pessoa não está vendo exatamente o que precisa ser feito. Então, o melhor treinamento do mundo é fazer simulação. Então, você monta o processo, faz ele exercitar, através da sua apresentação envolvente e dinâmica, e principalmente você lá na frente, falando com energia e entusiasmo. Porque as pessoas estão ali para te ouvir e precisam sentir essa troca de energia. Porque toda mudança precisa de energia. Ninguém gosta de mudar. Mudar é uma coisa difícil para a maioria do ser humano. Você normalmente tende a repetir as suas atitudes. O que você precisa fazer com essas pessoas? Mostrar para elas que a mudança de atitude é muito melhor para ela do que ela continuar daquela forma que ela estava vivendo. E você prova isso através das dinâmicas que você vai fazer. Você prova isso através dos exercícios que você vai fazer. E no começo dessa aula, eu disse o seguinte:
Uma das coisas primordiais para você ser um treinador de vendas é você ter autoridade. A autoridade você consegue quando você domina um assunto. E vendedores que têm prática, gerentes que já têm prática, muitas vezes acontece de um treinamento, vários vendedores fazerem perguntas. Alan, e se um cliente falar isso? Se você tem autoridade naquilo que você está dizendo, se você vivenciou aquele processo na pele, você vai responder qualquer dúvida. Então, eu aconselho, se você não tem vivência em vendas, se você nunca trabalhou como vendedor, se você nunca sentiu isso na pele, para você ser um treinador de vendas, você precisa passar por esse estágio. Você precisa viver na pele o que um vendedor faz, quais são os problemas que esse vendedor enfrenta, o que os clientes dizem. Você precisa vivenciar isso, porque um treinador sem autoridade não passa credibilidade. Então, eu tenho certeza que toda experiência que você vivenciar como vendedor vai ser útil para você na hora de apresentar um treinamento. Então, recapitulando, como fazer então treinamento de vendas? Eu separei 4 grandes questões, 4 pilares, vamos chamar assim. Primeiro de tudo é você saber fazer um diagnóstico. Faça o diagnóstico do seu problema. Se você está com papel e caneta aí na mão, anota isso aí. Faça um diagnóstico do seu problema. Primeiro, para te ajudar a fazer o diagnóstico, olhe os seus indicadores de desempenho. Veja quais estão ruins e quais podem melhorar. Uma vez feito isso, você vai olhar o processo que está acontecendo hoje dentro da sua equipe. Onde é que as pessoas estão falhando para que aquele indicador esteja abaixo? Você precisa ser bom em diagnóstico, você precisa ter um olho para as falhas no processo. Uma vez que você identificou as falhas, você vai olhar o processo como um todo e vai fatiar ele em partes menores. Porque as pessoas precisam aprender aos poucos, as pessoas precisam entender onde elas estão errando exatamente, em que momento eu estou errando. As pessoas vão te perguntar isso quando você estiver lá na frente apresentando seu treinamento. Então, fez o diagnóstico, fragmentou o processo, falou exatamente onde as pessoas estão errando, fez o processo novo com a mudança de atitude que você quer que as pessoas tenham. E o quarto pilar é você fazer uma apresentação envolvente, dinâmica e com bastante energia e entusiasmo. Repetindo os 4 pilares: diagnóstico, fragmentação do processo, criação do novo processo e a apresentação. Esses são os 4 pilares dos treinamentos. Essa é a receita para você fazer um treinamento excelente para a sua equipe e que vai ser, com certeza, a mudança de atitude que você precisa para que os resultados melhorem. Eu sempre utilizei essa formulinha, muitas vezes sem saber que eu estava usando essa fórmula, mas enquanto me preparava para fazer essa aula, eu verifiquei que tem um ritual que eu sigo para fazer todos os treinamentos. E é esse ritual que eu acabei de te passar. Não tem segredo. Agora, tem muito jeito de fazer. Tem formas de fazer que podem fazer a diferença entre dar certo e não dar certo. Então, basicamente, eu te dei aqui uma receita de bolo. Agora, vai depender do seu estudo, vai depender do seu aprofundamento, vai depender do diagnóstico que você fizer, vai depender da forma como você está enxergando o processo, da sua visão de solução e da sua capacidade de apresentação desse seu novo processo de atendimento. Um prazer falar aqui com vocês. Grande abraço, até a próxima, gente. Valeu!